Então nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho o que são as hérnias de parede abdominal. Meu nome é Murilo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia robótica. Então, o que são as hérnias? De forma geral, hérnia é uma definição que a gente aplica a uma estrutura que migrou ou que perdeu o seu domicílio, que está fora do seu local anatômico original. Então, quando a gente fala, por exemplo, de hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco? O disco é uma estrutura que está entre dois ossos. Quando ele é comprimido, ele acaba saindo dessa região, ele acaba extruindo, formando uma hérnia. Então, a gente chama isso de o disco herniou, ou seja, ele perdeu seu domicílio original. A mesma coisa acontece com a hérnia de hiato, por exemplo. Uma hérnia de hiato é quando o estômago, que deveria estar dentro da barriga, dentro da cavidade abdominal, ele sofre uma migração através do hiato, que é um orifício, para dentro do tórax. Então, hérnia, a definição é isso, é uma migração de uma estrutura da sua posição original para uma outra região através de uma fraqueza. As hérnias de parede abdominal, classicamente acontecem onde existem áreas de fraqueza na nossa barriga, na nossa parede abdominal. A hérnia mais comum, mais conhecida, que a gente mais ouve falar, é a hérnia umbilical. Então, o umbigo por si só já é uma área de fraqueza da parede abdominal. A gente tem os músculos que compõem a parede abdominal e a área do umbigo é uma região que não tem músculo. Ela é só um tecido, uma fibrose, uma cicatriz que a gente traz desde a gestação. Nessa área, ao longo da vida, por ela ser uma área um pouco mais frágil do que os arredores, pode acontecer desse tecido ter uma fragilidade e as estruturas que estão dentro da cavidade abdominal, por ter uma pressão aumentada, acabam empurrando a região da cicatriz umbilical, formando então um abaulamento. Então as estruturas que deveriam estar dentro da barriga começam a perder o seu domicílio, começam a migrar através dessa fraqueza da região umbilical. Além do umbigo, existem outras áreas na parede abdominal que são regiões de fraqueza, que podem vir a predispor à formação de hérnias. Então a mais comum depois da hérnia umbilical é a hérnia inguinal, ou também a hérnia inguino-escrotal. Essa hérnia ela é formada através do canal inguinal, que no homem, por exemplo, é por onde o testículo, que é formado lá durante a gestação, quando o bebê nasce, o testículo desce para a bolsa escrotal. Então existe esse trajeto, ele se fecha depois do evento da migração do testículo, mas ele pode voltar a sofrer uma dilatação, uma abertura. Então, através desses canais inguinais, é por onde surge a hérnia inguinal. Existe também uma outra área de fraqueza nessa região da pelve e da virilha, que é por onde passam os vasos femorais. E a gente chama a hérnia dessa região de uma hérnia femoral. Essa hérnia femoral é muito mais comum em mulheres do que em homens, por exemplo, sendo que a hérnia inguinal é o contrário, é mais comum em homens do que em mulheres. Outra região de fraqueza também da parede abdominal é a região da linha média, porque a gente tem os músculos reto-abdominais, mas no meio, na linha alba, ou na linha média do abdômen, a gente não tem musculatura. Então nessa região existem alguns vasos perfurantes, existem áreas de fragilidade que podem se formar umas hérnias que a gente chama de hérnia epigástrica. É uma hérnia parecida com a hérnia do umbigo e a correção também é similar. Existe também a possibilidade de ter uma hérnia não só da linha média, mas da região lateral do músculo reto abdominal, que é uma hérnia de Spiegel, que a gente chama. E um último tipo de hérnia abdominal, que também é frequente, são aqueles pacientes que já fizeram alguma cirurgia e têm incisões no abdômen. Essas áreas de incisões são áreas de cicatriz, áreas de fibrose. E por ser uma área de cicatriz e de fibrose, é uma área que tem uma fragilidade natural da cicatrização. E essa área de fragilidade ela pode vir a formar uma hérnia. É muito comum, por exemplo, em pacientes que fizeram cirurgia por câncer de intestino e tiveram que usar a bolsa por um tempo. Quando a gente fecha aquela bolsa, aquela região em que a bolsa esteve presente é uma região de alto risco de formação de hérnia. E essa hérnia a gente chama de uma hérnia incisional, ou uma hérnia decorrente de uma incisão prévia. A hérnia é uma patologia eminentemente cirúrgica. Não tem como corrigir a hérnia se não for através de uma cirurgia. A gente precisa reconfeccionar esse tecido que está com fragilidade e ao mesmo tempo a gente precisa devolver aqueles tecidos que migraram através da fraqueza de volta para o seu lugar anatômico original. Então a cirurgia consiste exatamente dessas duas etapas: devolver os conteúdos para a sua posição original e corrigir essa área de fraqueza, muitas vezes usando uma prótese ou uma tela para aumentar a resistência, para aumentar a proteção e essa hérnia não vir a recidivar. Então é uma doença cirúrgica que a gente pode corrigir sempre por via minimamente invasiva, de preferência. Existem hérnias muito complexas que a gente não vai ter a possibilidade de corrigir por via minimamente invasiva, mas essas são muito mais raras. Normalmente são hérnias geradas por acidentes, traumas, que a gente tem uma perda de tecido muito grande da parede abdominal. As hérnias que eu falei mais comuns
comuns, inguinal, umbilical, epigástrica, hérnia de Spiegel, todas essas a gente consegue corrigir através da videolaparoscopia ou, preferencialmente, da cirurgia robótica. Com a cirurgia minimamente invasiva, a gente evita fazer incisões maiores que vão eventualmente aumentar o risco de ter uma nova hérnia incisional. Então, com incisões pequenas, através da cirurgia robótica, você acessa a região da hérnia, devolve aqueles conteúdos para o seu local original e fecha aquele defeito, fecha aquela fraqueza, colocando uma prótese e uma tela nessa região, dá mais resistência para essa região e a hérnia não recidivar no futuro. Então, quando eu falo que a hérnia é uma doença eminentemente cirúrgica, o que eu quero dizer? É que se a gente identificou uma hérnia, a gente precisa indicar a cirurgia, precisa operar. Não é uma cirurgia de urgência, nesse momento em que você fez o diagnóstico. Mas por que a gente sempre indica a correção? É exatamente pela questão de que uma hérnia que não foi corrigida, ao longo do tempo, ela vai trazendo risco de complicação. Ela vai trazendo risco de ter eventos mais graves que vão eventualmente culminar com uma cirurgia de urgência, que não é o ideal. Uma cirurgia de urgência, os resultados sempre são piores, de forma geral, do que uma cirurgia eletiva, do que uma cirurgia marcada, programada, em que o paciente fez todo o preparo pré-operatório. Quais são os riscos, então, de não operar uma hérnia diagnosticada? A hérnia, como eu falei, é uma fraqueza e existe uma migração de tecidos, de conteúdos através dessa fraqueza. Essa área em que existe essa migração, ela pode gerar uma constrição desses tecidos que migraram, levando eventualmente à isquemia, à necrose e à morte desses tecidos. Isso a gente identifica com sintomas que são dor no local, vermelhidão, a sensibilidade e, eventualmente, se tiver órgãos importantes nessa hérnia, por exemplo, se tiver uma região do intestino, o paciente pode, inclusive, ter náuseas, vômitos, obstrução intestinal. Então, o risco de uma hérnia não operada, de ter um evento de urgência, é considerável. Por isso, a gente indica a cirurgia antes que a gente tenha que operar de urgência. Se acontece da hérnia apresentar sintomas, prontamente a gente recomenda que o paciente vá ao pronto-socorro, inicie medidas para o tratamento da dor e preparo para a cirurgia de urgência e a gente consegue corrigir essa hérnia imediatamente. Então, se você já sentiu algum desses sintomas de abaulamento, de desconforto em alguma região da parede abdominal, ou você suspeita, ou se você tem até um diagnóstico já de uma hérnia, procure o seu cirurgião para fazer o tratamento e a correção dessa hérnia.